Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão, que pega o Racing nesta quarta-feira, precisa de um empate pelo menos para chegar em mais uma final da Copa Libertadores da América. Vamos aqui analisar o Pascoal, Zé Eliasinho, falando aí sobre essa partida do Flamengo. Chega mais, daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida Racing e Flamengo. Deixa os créditos aos nossos amigos canal ESPN Brasil. Bora lá pro vídeo de hoje. Sim? Já foi incomparável, hein? Já foi incomparável. A derrota do Flamengo me deixa com resquícios de preocupação para o jogo de quarta-feira. Quem é que vai chutar a bola no gol? Essa é a pergunta que eu faço. O Pedro não viajou não, hein? O jeito que o Palmeiras jogou... Mengão chegando em Buenos Aires sem o Pedro na delegação. O Zinho ontem, no meio do jogo, pergunta que hora que começa o jogo do Palmeiras. No meio do jogo, ele pergunta, que hora que começa o jogo do Palmeiras? Se o Palmeiras repetir as 3 últimas atuações, presta bem o que eu vou falar. Se o Palmeiras repetir... Contra o Flamengo não jogou mal, não. As 3 últimas atuações... Contra o Flamengo não jogou mal, não. Eu acho que eu tô com problema. Tá funcionando o meu microfone? Ei, Clebinho, tá funcionando? Então, só dizer o seguinte, se jogar como jogou nas 3 últimas, perde da LDU em casa. Se jogar o que jogou ontem, perde da LDU em casa. É difícil pro Palmeiras? É muito difícil, mas não é impossível. Desde que o Palmeiras repita as atuações contra o Vasco e contra o Internacional. É difícil pro Flamengo? É. Desde que ele repita as partidas que fez contra o Internacional. Não sei porque o Internacional está sempre no meio disso aí. Será que o negócio não é pegar o Internacional? Eu não tinha pensado nisso. Mas é que você tá nesse meio. Já pensou? É muito simples a gente analisar isso. E aí quando eu vejo essa manchete do Santos, aí o Santos busca... Não jogou mal não, hein? Não, mas precisa de pelo menos 8 pontos. Botafogo foi ligeiramente superior, mas o Santos não jogou mal. O Santos precisa de 8 pontos... para conseguir fugir do rebaixamento. Eu tô achando que o Palmeiras tem 2 vezes o Palmeiras e tem o Flamengo ainda pela frente. Mas tem um Sport que já está praticamente rebaixado. Já está rebaixado. Já foi, né? Então, o Santos tem muita coisa. E o Vasco, meu irmão. O Vasco é danado. Bem que o Pedrinho falou que ia ficar entre os 8. O Zé disse que sim, mas sem tanta convicção. O Birner falou, mas nem se compara. O Flamengo vai fazer os 3 pontos de qualquer maneira. Não fez. O Palmeiras também não fez, mas fez um pontinho. Quer dizer, ampliou ligeiramente a vantagem. O Palmeiras, por conta disso, Tetra, foi o grande vencedor do final de semana? Na verdade, eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu vou começar discordando de você, meu parceiro Plihal. À vontade. Você me perdoe. Muito Você obrigado. é meu comandante. Você é meu comandante. Muito obrigado. Alguém... Mas o melhor futebol é do Mirassol, não é o do Vasco. O melhor futebol é do Mirassol. Que a rodada foi melhor pro Mirassol, que já encostou. O Cruzeiro já tem que estar olhando assim, ó. Porque o Flamengo perdeu... O Palmeiras empatou, o Cruzeiro empatou e o Mirassol ganhou. O único desses da ponta que ganhou foi o Mirassol, tá certo. Sim. E o Mirassol, então, Tetra, ainda vai receber Palmeiras e Flamengo. Eu quero destacar o Mirassol, né? Porque é uma campanha espetacular, brilhante. O Vasco vem numa arrancada, 4 vitórias, realmente jogando bem. Para minha surpresa, né, e assim, a gente tem que sempre estar aqui para também falar, ó, eu não esperava o Vasco brigando pela Libertadores. Nesse momento, está pensando nisso, porque está todo mundo oscilando, todo mundo ali na frente perdendo, Botafogo aí não ganhou em casa do Santos, né, com a vantagem que tinha, ganhando o jogo 2 vezes, cedeu o empate, então vem oscilando. O próximo jogo, quem que é? Mirassol e Botafogo lá em Mirassol. Jogo de 6 pontos. Tem que destacar o Mirassol, sim. Tem que destacar o Mirassol. Faz uma campanha brilhante. E o Vasco eu também parabenizo. Só que eu quero dizer o seguinte. Ô Fabrício, meu diretor, sexta-feira eu quero fazer o programa, tá? Por favor,
Dá um jeito aí, me escala, porque vai classificar Flamengo e Palmeiras. Anota aí, Fabrício. Tá escalado, não tem nem discussão. Falou isso segunda-feira hoje, hein? Tô esperando a reação aqui. Tô esperando a reação, mano. Eu tô aqui. Tá escalado, hein? Tá escalado. Já avisou aqui, já tá escalado. Já gritou aqui no alto-falante. Classificou Flamengo e Palmeiras, sexta-feira eu tô aí, tá? Ah, só se classificar? Se classificar, não. Que é mais incomparável. Como é que é? classificar? Aí, já, como é que é? Aí, entendeu? O Palmeiras tá assim. só se Agora classificar, o Palmeiras não- o Palmeiras não tá bem. O Flamengo Vovozinho, não tá bem. mas só se Você tá classificar... parecendo a torcida do meu time, só vai na boa. Mas só se classificar ou... Mas só se Agora que tem classificar... que ser, agora que tem que ser. Vai classificar Palmeiras e Flamengo pra final da Libertadores. Se jogar o que jogaram no fim de Você vai semana, deixar o homem, não ó, classifica nenhum dos dois. Coração do homem aqui vai explodir aqui, ó. Se reproduzir, se reproduzir o mesmo futebol, não classifica. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É só repetir o que jogaram contra Fortaleza e Cruzeiro, não classifica nenhum dos dois. Agora não é Zero classificação pros dois. Agora, se jogar o que já jogaram exatamente contra o Internacional, os dois. É o si, meu senhor. Porque o si é porque ainda não teve o jogo. Mas vai ter não é um jogo. Comparável, não é o confiável, é nessa hora que tem que responder. Mas o Flamengo está jogando como incomparável? O Palmeiras está sendo confiável? Você que diz que é incomparável. Você que diz que é incomparável. Você que diz que é confiável. A gente diz que é melhor. E você diz que é confiável. O Flamengo tem um elenco incomparável, é o melhor da América. Tá jogando a toalha? Disparado. O quê? Tá jogando a toalha? O Flamengo é incomparável. Entendeu como é que é? Deu pra perceber? Ganhando lá. Só que é o seguinte, não tá jogando como incomparável. Não tá jogando como incomparável. Aí a torcida do Flamengo tá brava com o treinador que poupa jogador, escambau de Madureira. Aí vem o Palmeiras. O Palmeiras tá sendo confiável? Claro que não. É óbvio que não. Mas eu sou claro que não. Hora, O Felipe não poupou, essa hora não, que hein? eu confio. Quem podia jogar, jogou. O Flamengo vai ser incomparável. Traz uma aguinha com açúcar aí. Tô com medo. José Elias. Tô Eu quero ver ele amanhã aqui que nós vamos conversar a esse respeito aqui amanhã. Palmeiras e Flamengo no final de semana, Zé. Sim. Estavam mais desfocados ou desgastados? Boa noite, Plihal. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Os dois. Eu acho que desgastados. Boa noite, meu parceiro. Já estavam desgastados pelas partidas que jogaram no meio da semana. E já sabem como vão jogar. Aí você pega time, por exemplo, Cruzeiro. Cruzeiro é um bom time. Cruzeiro é muito bom time. Bem treinado, bons jogadores. Bem melhor. Eu acho que jogou mais do que o Palmeiras. Alguns jogadores do Palmeiras, no meu modo de ver, estão abaixo daquilo que a gente esperava deles. O Andrés Pereira, o próprio Gustavo Gomes, né, eu acho que está abaixo. O próprio Maurício, eu acho que não fez uma partida que nós estamos acostumados a ver. Aí o Fux. O Fux está sendo utilizado da mesma maneira que o Abel utilizava o Luan. Antes, a gente vai pro break agora. Informação direto da Argentina que o Flamengo, a delegação do Flamengo já está em Buenos Aires, já está na cidade do jogo de quarta-feira, decisão de vaga na final da Copa Libertadores, frente ao Racing no Cilindro. E antes da gente ir pro break, só uma informação também, essa já da semana passada, mas vale a gente falar porque o Pascoal falou em árbitro que pica o jogo. Vocês viram quem vai apitar quinta-feira? Já está em Buenos Aires e se der tempo a gente vai mostrar a chegada da delegação ao hotel ainda dentro do Equipe F. Na volta do break, que a gente vai falar um pouquinho de Pedro Ivo Almeida, a gente já sabe que o Flamengo já está em solo argentino. Já está a caminho aí do hotel onde vai ficar hospedado nos próximos dias? Cícero Melo, Pedro Ivo Almeida, nos trazendo o início do clima dessa grande decisão de depois de amanhã, quarta-feira, no Cilindro. Boa noite, Cícero. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite para você, Plihal, pro Pascoal, Zé Eliasinho e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos nesse momento na porta do hotel que serve de concentração, ou vai servir de concentração para o Flamengo. O Flamengo já chegou no aeroporto de Ezeiza e já está vindo para cá, deve chegar dentro de aproximadamente uns 20 minutos. Nós estamos aqui em Berazategui, que é caminho para La Plata, grande Buenos Aires, um frio de rachar. No momento, cerca de 12 graus de temperatura, sensação térmica de 7, 8 graus,
e pode chegar, Pedro, a 6 graus a sensação térmica de madrugada. Essa é minha toquinha que eu não botei para não virar meme. O Pedro queria que eu entrasse com a touca, não vou entrar não. Mas eu tava com ela até agora. O Cícero, que já tem sua imagem consolidada, não precisa se preocupar com esse negócio de rede social, de meme, de viralizar. Ele tá desde cedo com essa toquinha que eu vou mostrar aqui pro fã do esporte. Eu virei e falei, Cícero, não vai usar? Não, vou virar meme. Põe a toquinha, Cícero. Não quero isso, mas fica aqui o registro. Cícero, No final, na hora de despedir, eu ponho. Então, ele tá aqui o dia inteiro porque o frio, de fato, o frio não tá dando sossego aqui pra gente, tá marcando cerca de 10, 11 graus, sensação térmica batendo 7, 8 graus aqui na região, que fica aproximadamente 30 a 32 quilômetros distante do estádio do Racing, distante de Avejaneda, e como o Cícero disse, vai servir de concentração. O Flamengo pousou por volta das 6h30, 6h35 aqui em Buenos Aires, todo aquele trâmite, né? De alfândega, burocracia. Você também pegou uma fila grande de manhã, né, Cícero? Mas Flamengo iniciando essa preparação, assim que na Argentina, na véspera do jogo amanhã, CT Defensa e Justiça, para quarta-feira, jogando pelo empate, decidir essa vaga na sonhada final, mais uma final, seria a terceira aí, né, em 6 anos, 19, ter quarta em 6 anos, 19, 21, 22 e agora, quem sabe, 25 também, certo, Cícero? O Flamengo tem 3 títulos da Libertadores da América, enquanto que o Racing tem apenas um em 1967. Nós estamos a cerca de 50 minutos lá do centro de Buenos Aires, onde estamos hospedados. A delegação do Flamengo chegou com 28 jogadores, não vieram, infelizmente, o Pedro, que está com essa fratura no antebraço direito, imobilizado, mas não vai precisar de cirurgia, mas está fora do jogo. E o Everton Cebolinha, em recuperação de uma lesão muscular no quadril. Quem veio com a delegação, essa é a boa novidade, foi o Léo Ortiz. Parece estar recuperado de um estiramento no tornozelo direito. Ele não viajou para Fortaleza, foi poupado para poder ter condições de jogo. E voltam de suspensão no Campeonato Brasileiro o Eric Pulgar e o Carrascal, que não jogaram contra o Fortaleza. Você acha que o Felipe Luiz vai começar com o Léo Ortiz, se ele estiver bem, ou o Danilo, que vem jogando, pode começar jogando? E no lugar do Pedro, mesma coisa, Carrascal ali no comando do ataque, Pedro? Por enquanto é mais um palpite, é mais uma impressão do que exatamente, né, Cícero, o que se tem de informação. Eu acho que se trata de um confronto que o Racing está levando muito a sério, uma mobilização muito grande aqui na Argentina para esse jogo, não dá para imaginar algo ali longe dos 100%, então o Léo Ortiz só vai estar em campo, imagino, de maneira titular, se tiver perto de algo bem satisfatório para um jogo que vai ser muito pegado. Para a vaga lá do Pedro, acho que o cenário começa a se desenhar um pouco mais, não tem esse centroavante, esse homem de referência, acho que vem com um time muito mais móvel, a gente deve ter por ali Jorginho com o Pulgar na linha de volantes, um pouquinho mais para frente Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, imaginaria que com o Carrascal, então esses 4 homens de frente, não exatamente buscando ali esse homem de referência, talvez para substituir o Pedro, então acho que isso deve ser uma tendência. A dúvida para mim fica assim, nessa vaga na zaga. O Léo Ortiz para mim ainda é uma pendência. Vamos ver para amanhã, a última atividade por aqui, como é que ele vai se portar. Hoje teve treino de manhã lá no Rio de Janeiro, fica essa dúvida que deve ser carregada até o último momento ali, antes de começar. E sobre o Pedro que você falou, acho que não existia muito essa preocupação, essa dúvida se ele iria jogar, mas se ele poderia acompanhar a delegação, mas ele mesmo escolheu ficar no Rio, priorizar a recuperação, não forçar nada para o jogo, também vai ser muito físico, ele está com problema no braço, então de muito contato, muito choque, fica em recuperação. É um Flamengo que começa a ganhar cara, começa a ganhar forma, mas não vai ser um Flamengo com aquele 9 de referência, com aquele pivô, com aquele homem que não estará lá dessa vez, Pedro. Desfalque para o jogo de quarta-feira, Cícero. Pirral, além desse frio intenso, tem a torcida toda do Racing, o Flamengo tem vários obstáculos aí, mas tem a vantagem, joga por uma vitória simples, até por um empate, se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga para a final será nos pênaltis. Estamos eu e Pedro aqui nesse frio terrível, à disposição de vocês. Porra, Gaúcho de Pelotas reclamando de 12 graus. Tá de brincadeira, Cícero. 12 graus? São Paulo tem feito 12 graus todo dia. É aí que confunde. É aí que confunde. Não são os 12 graus, é a sensação de 8, é o vento gelado, descampado, que a gente está na região bem afastada, até ficar na região bem afastada. Coloca a touca, Cícero. Um pouquinho, põe a toquinha, Cícero. Coloca a touca, Cícero. Não podemos perder o Guerreiro. Você tá pedindo, Cícero, por favor, pra se proteger. Vai falando aí que o Cícero vai voltar. Quando a imagem voltar pra cá, o Cícero já vai estar de touca. Vai tocando aí, a gente fica à disposição. Quando voltar pra cá, o Cícero vai estar devidamente encapuzado. Só lembrando um detalhe, você falou aí, Gaúcho, mas eu saí de lá daquele vento do Minuano com 4 anos de idade pro Rio de Janeiro. Eu sou carioca já, acostumado com calor, com sol. Tetra, o Racing também não vai ter o Sousa, né? O Sousa quebrou o maxilar, aliás, foi operado
Hoje, só que fica pelo menos 1 mês e meio ausente do futebol, uma baixa e tanto para o Racing, mas claro que a ausência do Pedro preocupa pra caramba. Quem que você escalaria no lugar do Pedro na quarta-feira no Cilindro? Olha, assim, o Flamengo tem a vantagem, né? Ele precisa de um jogador que puxe, principalmente, um contra-ataque, né? Falar no nosso linguajar mais antigo, né? Hoje é a transição ofensiva. Então, se você coloca o Plata fazendo essa função improvisado, ele é um jogador mais de técnica, de habilidade, né? Do drible. Não é aquele jogador do estirão. O Bruno Henrique deu a explicação. Ele falou que o Flamengo tem o melhor 9 do mundo, até que ele falou. Eu acho que ele exagerou. Mas do futebol brasileiro, o Pedro está entre os melhores ou o melhor. E até com possibilidade de seleção brasileira. Um tempo atrás, o Felipe Luiz não aproveitou isso. O Pedro não foi a primeira opção do Felipe Luiz, muitas vezes. Então hoje não tem o Pedro. O elenco do Flamengo não é maravilhoso, não é espetacular? Tem várias opções. Porque um tempo atrás o Pedro não era nem o titular. Várias vezes nem era a primeira opção para entrar. Por que o desespero agora? Sabe? Eu acho que assim... Porque a bola não entra sem eles. A equipe do Racing é uma boa equipe. Mas assim, não estava entrando e ele estava no banco. É verdade, hein? Então não vamos colocar uma pressão... Não vamos colocar uma pressão exagerada. O que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes a gente mesmo da imprensa, junto com alguns torcedores que são imediatos, são os das mídias sociais, já começa a colocar um problema. O Pedro, para mim, é titular do Flamengo. E eu posso falar aqui muito tranquilo, porque eu sempre fui defensor do Pedro aqui no programa. Inclusive, sendo até firme nas minhas críticas ao Felipe Luiz. Principalmente quando teve aqueles problemas, aquela confusão, aquele atrito forte entre os dois. Então eu fui um dos que fui contra. Agora é muito fácil, né? O cara fala, todo mundo agora quer falar, o Felipe Luiz está escalando assim, mas a maioria foi a favor do Felipe Luiz. Quando ele barrou o Pedro, quando ele deixou o Pedro de fora. E eu só falo com muita tranquilidade, a maioria, imprensa e torcedores. Então agora, para que o desespero? Porque no teu Pedro agora acabou o mundo, o Flamengo não vai classificar porque o Pedro não vai pro jogo. Peraí, tem muitas opções do Flamengo, tem muito bons jogadores. E aí eu vou usar a frase do Pascoal. É o incomparável. É para esse momento. Não tem o Pedro? Tem Bruno Henrique, tem Plata, tem Carrascal, tem Luiz Araújo, tem Samuel Lino. Então tem muitas opções. Eu colocaria o Bruno Henrique. Perfeito. Porque é para isso que ele falou. Não tem o Pedro, eu estou à disposição para jogar como 9. Ele deu essa entrevista, a última entrevista dele, a polêmica que aconteceu. Então não tem o Pedro, se ele está à disposição, eu colocaria o Bruno Henrique. Roda a imagem aqui no nosso telão, Fabrício, ó, do Flagra, imagem recuperada do nosso Pedro Ivo Almeida. Olha lá, auxiliando o Cícero. Ó, que bonitinho que ficou o Cícero com essa touca. Tá arrumado, hein? Tá, daqui a pouquinho ele vai voltar, ó lá. Tá um arraso. Agora, Zé, é verdade, né? Olha lá, o Cícero... Boa, tá aqui, tá tela dividida, a gente vê melhor o Cícero Melo, ainda com a franja ainda escapando. Tá pegando o vento na orelha, eu sei, isso é terrível pro repórter, o vento na orelha é terrível. Mas é isso, o que o Zinho falou, Pedro Ivo Almeida, é muito verdade, né? Se você ficar lamentando o tempo todo a ausência do Pedro, quem vai entrar no lugar dele vai se sentir menos importante. E no momento, o mais importante é todo mundo se sentir supervalorizado. Ô, Plirra, mas eu acho que a lamentação pela lesão do Pedro, ela se deu depois do jogo, depois do exame, na sexta-feira, quando se confirmou que ele realmente estaria fora. Eu acho que a lamentação ela está mais na parte do debate, na parte do torcedor. Eu acho que internamente está muito mais em pensar o que vai ser feito. Eu acho que essa página ela começa a ser virada. Entendo ali a fala do Zinho, que de fato sempre defendeu a presença do Pedro, tivesse ele no ápice da sua forma técnica ou não, mas talvez tivesse que estar ali
ganhando um pouco mais de tempo e agora que sim vive um grande momento. Mas acho que o debate agora é muito mais por quem joga e não exatamente por essa lamentação. E aí na situação do Bruno Henrique eu tenho um pouco de dúvida. O Bruno Henrique ele fala que não fica confortável como 9, ele fica à disposição, mas como diz o Felipe Luiz, né, que o campo não vem falando exatamente que o Bruno deva ser esse substituto. E o campo em muitos momentos, quando não teve o Pedro, teve mais gente ali fazendo meio que falso 9, volta e meio Arrascaeta, o Plata já chegou a fazer esse falso 9, o Carrascal pode fazer esse falso 9, então acho que o Felipe possa estar imaginando muito mais esse tipo de opção do que exatamente o Bruno por ali. Acho que o Bruno carrega com ele ali uma questão do caráter decisivo. É um cara que nunca deixou de ser importante quando foi chamado em grandes momentos e momentos fundamentais, mas acho que nesse momento, como diz o Felipe Luiz, pelo critério dele, vai gritando o campo que talvez não seja ele. Agora, o Pedro e companheiros aí em São Paulo, no Rio, parece que o Flamengo também tem uma outra dúvida. O jogo é um jogo que o Flamengo entra classificado. O 0-0 classifica o Flamengo. Quem vai jogar? O Varela, que é um jogador mais ofensivo, ou o Emerson Royal, que é um jogador mais defensivo, né? Guarda mais a posição e mais forte fisicamente. Essa é uma outra dúvida também, porque por ali o Flamengo vai ser muito atacado pelos dois lados, né? Particularmente eu iria de Varela. Eu acho que sempre que teve que ser acionado ali do ponto de vista defensivo, de proteger lá do posto de cruzamento, sabe, o Racing é um time que explora muito bem isso. O Emerson falhou por ali, por exemplo, em jogo recente do Flamengo, então acho que eu iria de Varela. Não sei o que o Felipe está pensando, mas para um jogo um pouco mais defensivo, para um jogo de um pouco mais de sustentação, você pode considerar um pouco mais o Varela do que o Emerson Royal. Falha ainda bastante, tem muito volume, tem muito vigor, tem muito apoio, tem muita chegada do ponto de vista ofensivo. No momento ofensivo, o Emerson Royal, para proteger um pouco mais lado oposto, seu corredor ali, acho que deixa um pouquinho a desejar na disputa com o Varela, no caso. Ô Prihal, essa toquinha aqui é estranha, mas quebra um galho, você não imagina. Vocês estão rindo daí, eu tô com uma certa inveja. Se tivesse aqui, tava me protegendo um pouco mais. No começo começa uma garoa fina aqui. Parece que a orelha vai cair. Parece uma garoa fina por aqui. É isso, Cícero. Mais uns 10 minutinhos, o ônibus do Flamengo deve chegar por aí. Deve chegar já dentro da nossa programação do Sport Center, correto? Exatamente. Pelo menos isso. Sossego. Valeu, dupla. A gente sabe que depois dessa friaca tem a compensação, tem aquela carninha, tem aquele vinhozinho. E aí, lógico que na balança vale muito a pena. É isso aí, nação. O Flamengo então chegando na Argentina para a partida contra o Racing. Vale vaga na grande final da Copa Libertadores da América. Como a imprensa falou, o Flamengo chega na Argentina classificado. Um empate leva o Flamengo para a grande final da Copa Libertadores da América em Lima. E o Flamengo vencendo a partida, que todo mundo espera isso, né? Que o Flamengo consiga uma vitória na Argentina. O Flamengo chega a mais uma final de Copa Libertadores da América sem sufoco. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos fazer o seguinte, já vamos de palpite para a partida? Vamos já de palpite? Qual é o seu palpite para Racing e Flamengo? Vai nos comentários e escreva aí o seu palpite. Eu já deixo o meu palpite registrado aqui. Para mim, vai repetir o mesmo placar que se repetiu na partida de ida no Maracanã. Flamengo 1, Racing 0, Mengão na final da Copa Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Escreva aí nos comentários, vamos ver quem vai acertar. Claro, vamos torcer para o Flamengo que possa fazer uma excelente partida na Argentina. A gente sabe que na Argentina é difícil, é uma partida que o Racing, por exemplo, é um adversário qualificado, melhor do que o Estudiantes de La Plata, que o Flamengo eliminou na Argentina, mas vai ser uma partida dificílima. Por isso, deixei meu palpite: Flamengo 1, Racing 0, Mengão na final da Libertadores da América. Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.